Bom, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho uma psicóloga, realizou um teste com os alunos de primeira série do ensino médio, né? Sobre orientação profissional. E aí ela fez algumas dinâmicas e condensou as informações de acordo com esse gráfico aqui, tá certo? Aí a pergunta é qual é o ângulo central correspondente a cada um dos setores destacados. Então vamos lá. Eu tenho aqui um ângulo central total aqui de 360 graus, né? Então, eu tenho esse ângulo aqui correspondente a 40%. Eu tenho um outro ângulo, deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Eu tenho esse outro ângulo aqui correspondente a 25%, né, das pessoas que optam por exatas, né? E eu tenho aqui um ângulo central de biológicas que corresponde a 35%, tá certo? Então vamos lá, vamos calcular primeiro o ângulo central correspondente a biológicas, tá certo? Então eu sei que isso é 35%, representa 35% do total, que é 360 graus, né? Então aqui a ideia é a seguinte, é como é que eu calculo, se o ângulo central todo é 360 graus, 35%, quanto que é 35% de 360 graus? Essa é a pergunta, tá certo? Então eu vou fazer o que? 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100, isso multiplicado por 360, porque eu quero 35% de 360. 35 dividido por 100 é 0,35 vezes 360 graus. Isso vai ser igual a, vamos calcular aqui, 0,35 vezes 360 graus. Isso aí vai ser 126 graus. 126 graus. Tá certo? Então esse ângulo aqui vermelho, no centro, ele é de 126 graus. Tá ok? Agora vamos para o ângulo de humanos, aí correspondente ao pessoal que escolheu humanos, 40%. Então, se é 40% do total de alunos, também é 40% do 360 graus. Tá certo? Então 40% é 40 sobre 100. Eu quero calcular isso de 360 graus. 40 dividido por 100 é 0,4 e isso multiplicado pelo 360 graus. 40% de 360 vai ser igual a 144 graus. Então esse ângulo aqui, 144 graus, tá certo? E o último é o ângulo correspondente ao pessoal que optou por exatas, né? Então, para optar por exatas é 25%, né, do total, ou seja, é 25% de 360 graus. 360 graus. Certo? Então, isso é 25 sobre 100, que é 25%, de 360. Corresponde a quanto? 0,25, que é 25 dividido por 100, vezes os 360. É um quarto de 360, né? Isso é igual a 90 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? E aí vamos reparar aqui, se eu fizer a soma de 126 com 144 com 90, quanto é que vai dar? Olha só, 126 com 144 dá 270, 270 mais 90, 360. Dá o total dos ângulos aqui, tá certo? Então é assim que eu obtenho cada um desses ângulos centrais, tá? Eu poderia também, se eu quisesse, ao invés de usar esse formato, passar a porcentagem por fração e para a forma decimal e depois multiplicar pelo total do ângulo central, que é 360, poderia ter usado uma regra de 3 se eu quisesse. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular aqui para exatas, eu poderia montar uma regra de 3 ao invés de fazer desse jeito. Como que seria essa regra de 3? Então, olha só, eu tenho que 100% do ângulo central corresponde a 360 graus, tá certo? E 25% corresponde a quantos graus? X. Eu estou calculando aqui o X como se fosse o ângulo de exatas, tá? Se eu não soubesse. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 100x é igual a 25 vezes 360.
Passo o 100 para o outro lado dividindo, então vai ficar 25 vezes 360 dividido por 100. Tanto faz a ordem que você faz a conta, pode multiplicar ou dividir primeiro, mas você fazendo essa conta aí na calculadora, você vai chegar no mesmo resultado que a gente chegou antes, 90 graus. Tá certo? Então você pode fazer por regra de 3, ou então passando a porcentagem para fração e depois para número decimal e multiplicando isso pelo total, que é 360 graus. Beleza?